Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E Sagres Internacional é com ele, professor de Geopolítica e historiador Norberto Salomão, que já está em contato conosco. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Tom Maior e seja muito bem-vindo. Obrigado, Paloma, Jéssica, todos aqueles que estão nos acompanhando. Satisfação sempre grande em estar aqui com vocês, viu? Vamos lá, vamos refletir um pouquinho aí sobre o cenário internacional. Vamos sim, professor. E o tema de hoje é que a Finlândia oficializa a intenção de se integrar à OTAN. Professor, muito bem. A Finlândia, anunciou oficialmente nesta quinta-feira, hoje, essa intenção de se candidatar à OTAN. E, ao que tudo indica, a Suécia deve tomar a mesma atitude nos próximos dias. E, para começar o nosso bate-papo, professor, o que é que deve ser feito nos próximos dias para que essa intenção realmente se concretize? E agora nós vamos tendo os passos aí a serem seguidos, né? O presidente da Finlândia, que é o Sauli Niinisto, tem até a gente até mandou uma imagenzinha dele aí, ele, juntamente com a primeira-ministra da Finlândia, que é a Sanna Marin, eles concordaram, né? Aí está ele, o Sauli Niinisto, e aí a Sanna Marin, concordaram que a Finlândia deveria abrir mão, né? Ela jovem, vocês estão vendo, é muito jovem, 35 anos, da centro-esquerda, né? Lá da Finlândia. Já o ministro é o mais de centro-direita, mas eles concordaram que a Finlândia não pode ficar assim, aberta, né? Em defesa diante da expansão do Putin. A Finlândia e a Suécia, elas adotaram, né? Eu coloquei até um mapinha aí para a gente localizar melhor, eles adotaram aí para a gente localizar. Vocês estão vendo que está de rosinha aí a Finlândia e a Suécia, são os países que não fazem parte ainda da OTAN. O que está em azul, né, desde lá de baixo, Turquia, Bulgária, Romênia, Polônia, né, vindo mais para o oeste, Itália, França, Espanha, Reino Unido, e a Noruega, que é vizinha ali da Suécia. A Noruega faz fronteira com a Suécia e faz fronteira também com a Finlândia. Lá na pontinha do mapa, lá no norte, fazem fronteira com a Finlândia. E aí vocês podem ver, esses que estão de azul são os da OTAN, são os países membros da OTAN. Entre a Ucrânia e a Turquia, eu vou só localizando vocês aqui um pouquinho, entre a Ucrânia e a Turquia, dá para ver então o Mar Negro, e ali mais acima, onde está a Suécia, entre a Suécia e a Letônia, entre a Suécia e a Polônia, entre a Suécia e a Letônia, está o Mar Báltico. Essa é a região que agora está bastante em evidência, né? A região do Báltico. E aí está a Rússia. A Rússia atacou a Ucrânia, está dando para ver bem a Ucrânia em destaque aí em amarelinho. E aí ao norte da Ucrânia, entre a Letônia e a Ucrânia, está a Belarus, que é aliada da Rússia. Então, só para a gente ter aí o tabuleiro onde as coisas estão acontecendo. Pois é, nesse quadro aí, desde a Segunda Guerra Mundial, e adentrando aí o período da Guerra Fria, a Suécia e a Finlândia optaram por uma neutralidade como forma de garantia da sua segurança. E assim se mantiveram até agora. Só que veja bem, qual foi a única área que o Putin atacou efetivamente na região? São áreas que não faziam parte da OTAN, nem a Chechênia, né, que ele também atacou, né, muito menos a Geórgia, onde ele interferiu lá na questão do separatismo da Abcásia e da Ossétia, né, Ossétia do Sul, onde ele atuou. Então, essas áreas não faziam parte da OTAN. Então, o que está se percebendo agora é o seguinte: se a Finlândia e a Suécia permanecerem fora da OTAN, elas não podem entrar naquele artigo 5º da OTAN. A OTAN é composta por 30 países membros. Ela não poderia fazer parte daquele artigo 5º da OTAN, que a gente brinca, né, dizendo que é aquele do mexeu com um, mexeu com todos. E a tendência seria a Rússia avançar sobre o território da Suécia e da Finlândia. E aí, diante dessa ameaça, ele já vem discutindo isso, já há mais de um ano que ele já vem discutindo isso, já havia essa ameaça. Agora, em fevereiro, quando a Rússia efetivamente avança sobre a região da Ucrânia, a Finlândia, principalmente, já partiu na frente, a Suécia entende que não deve ficar para trás. Então, a Finlândia já deu aí a sua posição, mas ainda falta. Aí você me perguntou quais os próximos passos, né? Agora, o parlamento, porque a Finlândia é uma república parlamentarista, então agora cabe ao parlamento
aprovar ou não uma lei nesse sentido, né, interna, e aí fazer o pedido, oficializar o pedido junto à OTAN. A Suécia também parece ir na mesma direção, provavelmente até amanhã, mais tardar nesse final de semana, a Suécia deve tomar uma posição similar à da Finlândia, né? A Suécia já é uma monarquia constitucional, então lá tem também a primeira-ministra, né, que é a senhora Andersson, né, que está à frente do processo, e todos eles, tanto da Suécia quanto da Finlândia, têm viajado para outros países que fazem parte da OTAN, pedindo, né, e percebendo se há esse apoio, se há essa contrapartida para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão nesse sentido. A discussão que fica, viu, Paloma e Jéssica, é o seguinte: enquanto tudo isso está em tramitação, será que a Rússia não poderia se adiantar e já invadir essas regiões? Porque, veja, até então, numa guerra, você tem que dar alguma justificativa. Por mais ridícula que ela seja, mas tem que haver uma justificativa. E até então não havia nenhuma justificativa plausível para que a Rússia atacasse a Suécia ou a Finlândia. Mas agora que elas já estão se colocando nessa condição oficial de integrarem, né, de terem a pretensão de integrar a OTAN, estaria aí a justificativa para que o Putin, né, a Rússia, o governo do Kremlin, atacasse. Então, justamente em função disso, o primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Boris Johnson, já empenhou a questão da defesa para a Finlândia e para a Suécia, até que elas sejam aceitas efetivamente na OTAN. Da mesma forma, a Alemanha, do Olaf Scholz, também a mesma posição, e os Estados Unidos, o Joe Biden. Isso significa, não há uma garantia efetiva, mas significa que, caso a Rússia adote uma postura hostil contra a Suécia e a Finlândia, esses países agiriam de alguma maneira. A outra questão é que o fato deles já proporem essa aproximação com a OTAN, né, mesmo antes da integração estar efetivada, já permite, sim, né, alguns acordos para que a OTAN coloque tropas, navios em operações, em exercícios militares ali no Mar Báltico. Então, a bola da vez, viu, meninas? E todos aqueles que estão gentilmente nos acompanhando, é a região do Mar Báltico, onde estão ali Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, né? Então, a gente vai ficar bastante de olho aí nessa região, ok? Professor, mas quando a gente pensa nessa possibilidade de adesão, né, da oficialização da possível adesão, então, da Finlândia à OTAN, vai, de qualquer maneira, ali aumentar a movimentação russa, né, ao longo da fronteira ali, que é mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Finlândia, com a Rússia, né? Isso não vai trazer prejuízos, né, tensão ali, né, para a região, para a Europa, né, de maneira geral, ou também vai trazer mais benefícios, malefícios, melhor dizendo, para a Rússia, né? O que a gente pode esperar aí de reação russa? O Ministério Exterior já se comunicou, né, por meio de comunicado, dizendo que essa possibilidade de adesão à Finlândia à OTAN é uma mudança radical, né, na política externa do país. Que mudança radical é essa? O que a gente pode esperar, então, da Rússia daqui para frente, professor? A mudança realmente ela é radical, porque até então a Suécia e a Finlândia atuavam com aquela política de neutralidade, apesar de terem exército. Desde 2014, viu, Jéssica e Paloma, e todos que estão conosco aí, desde 2014, quando a Rússia anexou irregularmente a Crimeia e apoiou o movimento separatista na região do Donbás, onde estão Donetsk e Luhansk, desde aquele momento, a Suécia e a Finlândia começaram a intensificar a sua militarização. Era uma coisa que estava um pouco parada, sempre era alvo de discussões no parlamento, tanto da Finlândia quanto da Suécia, mas quando houve aí essa ação, né, em 2014, eles tiveram que agir realmente, efetivamente, na região e começar a se militarizar. E aí, quando você me pergunta, mas isso não vai gerar mais tensão na região? Vai, mas não tem outro caminho, viu, Jéssica? Porque não tem como. Caso a Suécia e a Finlândia não adotassem essa postura que estão confirmando agora, que estão delineando agora, elas estariam em risco ainda maior.
Óbvio, não é o que o Ministério das Relações Exteriores, não é o que o Sergei Lavrov, nem o que o Peskov, que é também um porta-voz lá, diz. Ele está dizendo que eles estão agravando a situação, né? Está havendo ali um agravamento da situação, que a Suécia e a Finlândia não deveriam fazer isso, que eles estão caindo na conversa, chegaram até a falar isso, né? Estão caindo nessa conversa da União Europeia e da OTAN, que tem uma postura hostil em relação à Rússia. Na verdade, não é uma postura hostil, uma postura de avanço, realmente, e o que a gente está acompanhando é como é que o desenho do mundo, o desenho geopolítico, ele não se organiza imediatamente. Então, a gente está vendo aí resquícios do final da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria. Isso ainda não estava decisivamente organizado. A princípio, olha o que acontece. Quando havia a União Soviética tinha uma força muito grande sobre essas regiões ali do leste europeu. Com o fim da União Soviética, a Rússia teve que se reconstruindo, desde ali do ano 2000, né, que você vai vendo um processo de reconstrução da Rússia, não tem mais União Soviética, e o Putin foi se preparando, ele foi ampliando e modernizando o seu exército, ele foi ganhando lastro para que depois ele fizesse algumas ações militares expansionistas. Ele começou lá na Geórgia, depois na Geórgia, na Chechênia ali, né, e depois vai para a Ucrânia. E aí ele começa com essa conversa de expansão da OTAN, que realmente aconteceu, mas, veja, não aconteceu uma expansão da OTAN por meio de guerra ou de invasões, mas porque países da região, daquela região do leste europeu, Polônia, né, a Letônia, Estônia, Lituânia, Noruega, Dinamarca, Hungria, esses países agora distantes daquela antiga e opressora influência da União Soviética, vão preferir fazer aliança com a OTAN, óbvio que temendo uma futura, como realmente agora é presente, ação expansionista da Rússia. Então, vamos dizer, olha, a OTAN se expandiu contrariando alguns acordos que foram feitos. É verdade, essa afirmação é verdadeira. Mas essa expansão da OTAN não se deu por guerra, não, nem por nenhum tipo de pressão militar. Essa expansão da OTAN se deu pela vontade desses países de estarem integrados com alguém que tivesse força para protegê-los de uma eventual expansão da Rússia, como a gente está presenciando no momento. Então, você disse 1.000 quilômetros, são 1.300 quilômetros da fronteira da Finlândia com a Rússia. Há também uma fronteira, curiosamente, uma fronteira, eu vou mostrar daqui a pouquinho, uma fronteira da Rússia com a Suécia, né, que está mais lá na pontinha, com a Noruega também. Então, você tem um enclavezinho ali. Então, não tem como, viu? É aquele negócio, aquele velho ditado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos o que nós temos ali na região do Báltico agora. E isso é que explica a expansão da OTAN para talvez quem não entenda. Lógico que é um jogo geopolítico, não tem bonzinho, não tem mocinho nem bandido nessa história. Tem jogo de interesse, tem justificativas e narrativas de parte a parte, mas dizer que a OTAN avançou ameaçando a Rússia, isso não é verdade. A OTAN ela avançou para aquelas áreas que quiseram fazer aliança com ela, até porque sabiam que a Rússia manteve um arsenal bélico nuclear maior até do que o dos Estados Unidos. A Rússia hoje tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar nessa questão. Então, é uma questão realmente de jogo de interesses, de ocupação e de orientação de espaços geoestratégicos e geopolíticos, né? Não sei se eu deixei de responder alguma coisa que você perguntou, Jéssica, mas esse foi o caminho que a gente seguiu aqui. Mas qualquer coisa pode perguntar aí, por favor. Tá certo, professor. Antes de passar para o próximo momento aqui do nosso Sagres Internacional, queria só saber também na Finlândia, né? A população está favorável, contrária, né, essa adesão à OTAN? Está favorável, não só a população como o próprio parlamento, um percentual considerável, e na Suécia também da mesma forma. Antes não era, antes o percentual era contrário a isso. Antes do quê? Antes de 2014. De 2014 para cá, depois da forma como a Rússia atuou na Ucrânia, essa posição vem sendo gradualmente modificada e ampliada a favor da integração em relação à OTAN. E agora, a partir de fevereiro de 2022, quando a Rússia age de forma bem ostensiva na região da Ucrânia, aí a maior parte da população não está tendo dúvida em relação a isso, não. É necessário se proteger, sim, e não se engane, há uma probabilidade muito grande
a Rússia já até falou que vai colocar mais navios na região do Báltico, vai reforçar a sua posição militar na região do Báltico, entende que essa postura da Finlândia, e que provavelmente a Suécia também está por adotar, é uma posição hostil à Rússia, eles entendem assim, e o governo russo já chegou a afirmar, né, o Kremlin, né, que é a sede do governo lá, chegou a afirmar que vai ter represália. Em que nível? É a questão do gás, é a questão do petróleo, enfim, é o bloqueio de algumas áreas de passagem. Que nível vai ser? Nós vamos precisar aguardar. Eu não acredito em um ataque frontal da Rússia. Não estou dizendo que ele não possa acontecer. Eu não acredito diante das afirmações do Boris Johnson do Reino Unido, do Olaf Scholz da Alemanha e do Joe Biden dos Estados Unidos, de que eles vão dar o suporte militar necessário, e até da OTAN, de que eles vão dar o suporte necessário para a Suécia e para a Finlândia, enquanto eles não entram para a OTAN. Então, um ataque do Putin poderia desencadear realmente uma guerra de grandes proporções. Eu nem gosto de usar o termo Terceira Guerra Mundial, mas seria mais ou menos isso. Então, eu acho que também o Putin não é interessante para ele isso, né, no momento. Mas vai saber o que se passa por aquela cabecinha, né, pela cabecinha do senhor Putin. Né? O homem está vindo com tudo. E acordo de paz na região, viu, muito distante de acontecer. Eu até poderia dizer a vocês, até me adiantando, não sei se vocês fizeram essa pergunta, mas eu vejo muito mais uma tendência, eu balancei minha câmera aqui, viu, gente? Desculpa. Mas eu vejo muito mais uma tendência da guerra se concentrar cada vez mais no sul da Ucrânia, até por uma questão de moral, de afirmação, para isolar a Ucrânia em relação ao Mar Negro, que é a saída que a Ucrânia tem, a área marítima que a Ucrânia tem, então fortalecendo as atuações, como tem feito em Mariupol, né, em Kherson, em Odessa, que foi atacada, tem sido atacada constantemente, até para fazer a ligação com aquela região da Transnistria, né, ali na beiradinha, na pontinha ali, entre a Ucrânia e a região ali da Polônia, a região, aquela área, né, que a gente até já tinha comentado em aula, ou em assunto aqui nosso anterior. Já estou achando que eu estou na sala de aula, viu, gente? É um costume, desculpe. Então, professor, nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo rapidinho dessa última pergunta, né? A gente pode afirmar, okay, então, que as ações do Putin na Ucrânia estão contribuindo para uma expansão ainda maior da OTAN na região do Mar Báltico? Não é? Porque, veja, tudo aquilo que o Putin dizia combater, que ele queria evitar, que essa expansão da OTAN, as ações que ele tem adotado, tem inclusive fortalecido a OTAN, tem fortalecido laços da OTAN com a União Europeia. O próprio presidente da Finlândia, foi perguntado isso a ele, na quarta-feira agora foi perguntado ao presidente da Finlândia, peraí, mas essa ação que vocês estão tomando não pode agravar, que foi a pergunta que a Jéssica fez, né? E aí o presidente da Finlândia falou, olha, o Putin deve olhar no espelho antes de fazer essa afirmação, porque ele próprio é que está gerando isso. Ou seja, ele está querendo dizer, nós nunca pensaríamos em tomar partido da OTAN, a gente preferia ficar com a nossa neutralidade. Mas diante da ameaça que a Rússia representa hoje para nós não temos outra saída. Agora, eu gostaria só de mostrar rapidinho dois mapinhas que a gente deixou aí, dois últimos mapas, não sei se eles estão aí. Olha aí, ó. Veja, essa é a fronteira que a Jéssica falava há pouco, de 1.300 quilômetros entre a Finlândia e a Rússia. E vocês vão ver lá na pontinha, em vermelhinho, a região de Psamo, ou Pichenka, como os russos chamam, que essa é a região que faz fronteira ao mesmo tempo com a Finlândia e ao mesmo tempo com a Noruega. Então, a pontinha ali faz... esse é um território russo, essa é uma área russa. Olha que posição bem estratégica. Então, por isso que é uma posição ameaçadora. E eu sei que o nosso tempo é curtinho, vamos para o outro mapa, por favor. Olha aí, nesse outro mapa, é uma outra região muito interessante. Vocês estão vendo que a parte que está em laranjado mais escuro é a Rússia. Aí você tem Estônia, Letônia, Lituânia. E aí tem uma parte que eu próprio dei uma desenhada nele, né, com vermelhinho eu circulei, e eu sublinhei embaixo, é Kaliningrado. Isso é o que a gente chama de exclave, quer dizer, é uma área da Rússia, mas que está fora da Rússia. Né? É uma região descontínua, um território descontínuo da Rússia. Essa área era de Kaliningrado. Olha aí o Mar Báltico,
olha onde está a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca. Então, essas regiões todas estão muito apreensivas com a ação russa. Então, quando a gente falou que a Rússia poderia aumentar a sua atuação militar na região do Báltico, aqui na região de Kaliningrado tem base militar. Daí que eles partiriam para uma ampliação também maior. Daí da região aí de São Petersburgo, você está vendo São Petersburgo aqui em cima, né? Abaixo de Finlândia está aí de São Petersburgo. Está a 170 quilômetros da Finlândia, quer dizer, uma distância muito curta. Então, só para que quem está nos acompanhando tenha uma ideia do que significa esse momento, do que significa a adesão da Finlândia e provavelmente da Suécia à OTAN. Eu espero ter esclarecido assim um pouco do que rola com muita velocidade nos jornais, né? Eles falam com muita rapidez e aí às vezes não dá para as pessoas assimilarem direito o que está acontecendo, conhecerem a região. Espero ter podido localizar e esclarecer um pouquinho. Esclareceu sim, professor, e muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui no Tom Maior. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a gente se vê novamente na próxima quinta-feira. Opa, se Deus quiser. Nos vemos sim. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os colaboradores do Sistema Sagres de Comunicação. Eu sempre agradeço, porque sem vocês não tem como a gente levar aí a nossa informação, o nosso conhecimento, a gente tentar esclarecer um número cada vez maior de pessoas. Deixo sempre o convite para que vocês acompanhem nosso podcast, o Sagres Internacional, sábado, 13h. No domingo, repete-se o programa às 10 da manhã, na frequência das 730, ou você pode ouvir a qualquer momento que você assim desejar, nos tocadores de podcast, tá ok? Muito obrigado a todos, um grande final de semana, um grande abraço, tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.